Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e hoje vamos dar início às nossas aulas de filosofia. Nesta primeira aula, vamos tentar responder a 3 perguntas. O que é filosofia? O que é senso comum? E por que estudar filosofia? Aulas em que se propõe um curso básico de filosofia não pode começar de forma diferente se não respondendo esta primeira pergunta: o que é filosofia? E justamente ao tentar responder essa pergunta, já estamos praticando um ato filosófico. O ato de pensar, de refletir logicamente, de investigar e buscar respostas racionais. Podemos dizer então que a filosofia surge quando o ser humano busca respostas, sentenças racionais que validam ou invalidam justificações que vão validar ou invalidar as suas crenças. Vamos iniciar o nosso estudo da filosofia então, entendendo o seu significado etimológico. Etimologicamente, filosofia significa philos, amizade, sofia, sabedoria. Poderíamos dizer genericamente que filosofia significa amor à sabedoria. O filósofo é então o amigo do conhecimento, o amigo da sabedoria. Gosto de dizer que a filosofia é a arte que busca conhecer a natureza, o homem, o universo e as transformações que neles ocorrem. A filosofia tem como objetivo a educação do pensar, que nos leva a refletir e problematizar assuntos do cotidiano. Atribui-se ao filósofo Pitágoras, que viveu no século 6 a.C., a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria completa e verdadeira pertence aos deuses, mas aos homens é possível amá-la, desejá-la, tornando-se, portanto, filósofos. Assim, temos que o filósofo é o amante da sabedoria, é o amigo do conhecimento, aquele que tem sede, que busca pelo conhecimento. Neste momento também, na Grécia Antiga, é que surgiu para o homem a necessidade de buscar respostas e justificativas para suas crenças, para a compreensão do mundo real através da razão. Aristóteles inicia a sua obra metafísica afirmando que todos os homens desejam saber, ou seja, o desejo de saber, a vontade, a busca pelo conhecimento é uma característica exclusiva dos seres humanos. E por essa vontade de conhecer é que Aristóteles separou os seres animados dos inanimados. Professor, qual a diferença? Para Aristóteles, os seres animados são aqueles que possuem alma. E justamente esta característica dos seres animados é que lhe proporciona a capacidade de produção de conhecimento e transforma este ser em um ser que fala, um animal que fala, ou seja, um animal capaz de produzir conhecimento e transmiti-los a gerações futuras. Eu particularmente gosto da definição da filosofia como amor à sabedoria. E esse amor pela busca do conhecimento, pela busca de uma verdade, é o que nos torna humanos. Mas pensar a filosofia, pensar numa definição de filosofia
como amor à sabedoria, é muito bonito, mas é um tanto quanto vago. Por isso, vamos trazer uma definição mais técnica de filosofia. Filosofia é aquilo que os filósofos fazem, ou seja, é uma atividade, uma forma lógica de pensar acerca de questões relacionadas com o que podemos chamar vagamente o sentido da vida. Questões relativas à existência, à verdade, ao conhecimento, aos valores morais, à mente, à linguagem e valores estéticos, à natureza do mundo exterior, à arte, política e etc. É intrínseca à condição humana. Não é um conhecimento, mas uma atitude natural do homem em relação ao universo e seu próprio ser. Costumo dizer que estudar filosofia é perigoso, porque começamos a questionar as bases fundamentais da vida, já que ela lida com questões fundamentais sobre o próprio sentido da nossa existência. Veja que ela direciona-se para questões sobre a existência humana, mas não se baseia na fé e nem na revelação divina, mas na razão. Desde que os homens passaram a buscar respostas racionais para a explicação dos fenômenos naturais, surge a filosofia como mãe de todas as ciências. Mas devemos ter consciência que a filosofia é uma área complexa do conhecimento, uma área do saber dividida em várias áreas de investigações distintas. Ela é, assim, tradicionalmente dividida porque a pesquisa filosófica dedica-se à elucidação de problemas específicos, embora seja muito comum a interconexão entre as áreas. Mas temos na filosofia, por exemplo, a física, a metafísica, a lógica, a ética, a filosofia da linguagem, a filosofia da ciência, a filosofia política, a epistemologia ou teoria do conhecimento. Temos a história da filosofia, enfim, cada área do saber filosófico, de investigação filosófica e específica. Não vamos nos preocupar com isso agora. À medida que o curso for avançando, os autores forem abordados, essas áreas serão melhor elucidadas e desvendadas por nós. Por ora, é importante essa conceituação geral, essa visão geral da nossa matéria. Em nossas conversas diárias com outras pessoas, surgem diversas opiniões sobre diversos assuntos. Muitas dessas opiniões conseguem atingir um consenso, ou seja, a concordância da maioria das pessoas daquele grupo social. A esse conjunto de opiniões chamamos de senso comum. Muitas das concepções do senso comum de um povo estão explícitas em frases e ditos populares como pau que nasce torto morre torto, Deus ajuda quem cedo madruga. São frases repetidas irrefletidamente pela coletividade, por esse senso comum, que representam uma certa sabedoria popular, ou simplesmente escondem, falseiam alguma realidade. Essas ideias podem ser ideias parciais, podem ser ideias falsas, inverídicas, porque elas não são submetidas a um crivo de investigação de verdade, a uma comprovação empírica, científica. Citando as palavras do mestre Cláudio Honor, que nos honrou
com o prefácio em um dos meus livros, a diferença entre a ciência feita com critério e observação intuitiva é exatamente o dedicado estudo que aquela faz contra impressões vagas e não fundamentadas desta. O chamado senso comum pode coincidentemente ser levado a um termo que interesse a quem o pretende. É algo que não se pode contemplar com seriedade, pois no final de tantas elucubrações, ele acaba se tornando a opinião de um indivíduo ou de um grupo influente, que é estimulado para ser repetido, num efeito de onda, por multidões. A ideia infeliz de que a voz do povo é a voz de Deus não vinga numa concepção científica. A suposta vontade soberana de consumo, por exemplo, é completamente induzida por agentes poderosos de propaganda. Com efeito, o senso comum é caracterizado pela falta de fundamentação crítica, pela falta de investigação da verdade e baseado tão somente na intuição coletiva, proveniente de certa racionalidade ou de conceitos religiosos. O fato é que esse conjunto de formulações teóricas passa a ser a referência que vai nortear a vida do indivíduo, e este então começa a absorver verdades muitas vezes absolutas. Justamente por falta de fundamentação e razão crítica, o senso comum, a opinião do homem médio, ou as opiniões consensuais da sociedade, pode ser facilmente influenciado ou manipulado por meio da ideologia. Quer dizer que a falta de fundamentação científica, de investigação crítica do senso comum, pode então servir como ferramenta de manipulação ou dissimulação de uma realidade ou a propagação de falsas ideias? Sim, é exatamente isso. A este fenômeno, em filosofia, chamamos ideologia. Isto é, neste sentido, ideologia é o falseamento da realidade, uma falsa visão das estruturas sociais em benefício de uma classe. Começa a aparecer para nós aqui a terceira parte da aula, a importância de estudar filosofia. Devemos ter a consciência que as sociedades buscam o tempo todo novas leituras sobre os seus valores, como esses valores são construídos e a condição do homem no mundo. Basta observarmos o mundo ao nosso redor. Os movimentos sociais e culturais ligados à ética, à política, à estética são exemplo disso. E é na filosofia que as sociedades encontram suportes para promover esse debate e tentar se posicionar frente a essas questões. A filosofia é um dos saberes mais antigos e, por ser multidisciplinar, envolvendo a ciência, a religião, a ética, o direito, a estética, enfim, é indispensável e sempre necessária. O filósofo tem o desafio de estimular as pessoas a entenderem as suas realidades com uma leitura crítica e questionadora da sociedade. É a filosofia que nos permite olhar para o mundo além dos interesses sociais, políticos e econômicos. Principalmente
diante desta crescente demanda por um pensamento libertador, de emancipação, crítico, que possa contribuir para o debate, que promova as transformações sociais e culturais da realidade do mundo. Para encerrar, podemos dizer que a importância do estudo da filosofia é a promoção desse olhar crítico, reflexivo sobre o mundo. E é olhando o mundo criticamente que eu me afasto do mundo das opiniões rasas, do mundo do senso comum, e analiso o mundo de forma científica, crítica, ampliando a minha visão, me libertando de preconceitos e conhecendo o mundo em que eu vivo, a sociedade que eu estou inserido, saindo da omissão e do alheiamento ao mundo, conhecendo esse mundo que eu tenho o poder de transformá-lo. Ficamos por aqui. Essa primeira aula, uma aula inicial, uma visão geral da filosofia. Continue conosco, não perca as próximas aulas e até a próxima aula.